Amados, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. É a primeira vez que eu venho no grupo Mater Domini para anunciar a poderosa palavra de Deus. É sempre uma honra anunciar a poderosa palavra de Deus. Ainda mais em um lugar que a gente nunca foi, né? É sempre um desafio novo. E eu estou muito feliz de estar aqui e hoje Deus ele tem uma promessa para nós. Porque o texto que nos foi proposto hoje, ele nos retrata como se... a proposta dele é fazer com que a gente se encaixe nele. Vocês vão entender na medida que a pregação for acontecendo e na medida que o raciocínio for seguindo. Mas o texto hoje ele vai dizer muito sobre nós, que a gente consegue... Já viu quando a gente se identifica muito com alguém na Bíblia? Então, eu, por exemplo, me identifico muito com Pedro, me identifico com vários personagens, com vários homens da Bíblia, Pedro principalmente, né? Cabeça dura e tal, sanguíneo e tal. E hoje é uma dessas passagens onde a gente se identifica com os personagens da passagem, as pessoas da passagem. Eu tenho certeza que Deus ele tem muito para falar ao seu coração, amém? Convido você a pegar a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Enquanto você pega a sua Sagrada Escritura, eu vou me apresentando. Eu me chamo Felipe Frade, eu tenho 19 anos de idade e eu sou servo do grupo de oração Agnus Dei. Inclusive, hoje é uma junção, né? Quando da junção acontece unção. Hoje é uma junção do grupo de oração Agnus Dei com Mater Domini. Era para nós estarmos voltando hoje, que nosso grupo já faz algumas semanas, que agora acontece na sexta-feira também. Era para a gente voltar hoje, só que alguns servos missionários partiram em missão e a gente estava um pouco desfalcado, tinha só poucos servos e a gente não ia conseguir fazer o grupo sozinho. Por isso a gente recorreu até os nossos irmãos do Mater Domini, que estão sempre de portas abertas aí. E obrigado. E aqui está a junção hoje de Agnus e Mater Domini. Acharam aí? Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Amém? Lucas 24, 13. A partir do verso 13. É uma passagem muito famosa e nos diz nos seguintes termos. Naquele mesmo dia, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus, em pessoa, os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes, sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com semblante aflito, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? Perguntou. O que aconteceu? Jesus pergunta, o quê? E aí os discípulos de Emaús respondem, a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que o condenasse à morte e crucificaram. E nós que esperávamos... Me perdi aqui, vai. Achei, amém. E nós que esperávamos fosse ele o libertador de Israel. E, além disso, hoje é o 3º dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram, pois, indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de um anjo, dizendo que ele estava vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram vazio como as mulheres haviam comentado, mas não o viram. Jesus lhe disse, como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Não tinha o Messias de sofrer, e isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Aproximaram-se da aldeia, para onde se dirigiam, e ele fingiu continuar adiante. Porém, eles insistiram, fica conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou para ficar com eles, e enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu, e deu a eles.
Abriram-se, pois, os olhos deles e reconheceram, vira a página, e reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Comentavam: não se abrasava os nossos corações enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém. Diga comigo, voltaram a Jerusalém. E encontrando os 11 com os outros companheiros, que afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que havia acontecido no caminho e como havia reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Amém. O texto é meio longo, mas é porque ele tem muita coisa, é um texto muito rico. É o texto de Emaús. Eu acho que todo mundo já, em algum momento da vida, se não viu, agora está vendo a primeira vez, então está valendo. O texto de Emaús, ele, contextualizando, ele acontece no mesmo dia que Jesus ressuscita. No mesmo dia, no domingo de Páscoa, Jesus morreu, passou 3 dias, porque ele ressuscitou ao 3º dia, não é? Sim ou não? Então passou 3 dias que Jesus ele foi crucificado, aí ele ressuscita e acontece isso que a gente acabou de ler, que é a caminhada dos discípulos de Emaús. Para a gente começar a entender e para a gente ter um norte sobre aquilo que é os discípulos de Emaús, aquilo que é o caminho de Emaús, é necessário primeiro a gente entender que Emaús é uma cidade, é uma pequena aldeia. Isso é Emaús, uma pequena aldeia, que ficava a cerca mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Então assim, era perto, né? 12 quilômetros. Esses dias eu fui com a Romana, minha namorada, caminhar, né? Coisa que a gente faz muito pouco. A gente foi lá na Lagoa, a gente gastou 1h30, andou 7 quilômetros. Eu fiquei surpreso, né, com o nosso desempenho. E 7 quilômetros em 1h30. Vai dizer a Sagrada Escritura que os discípulos eles chegaram em Emaús ao finalizar a tarde. Ou seja, se era 12 quilômetros, eu e a Romana gastou 1h30 para andar 7, e era 12 quilômetros, eles gastaram um dia inteiro para andar 12 quilômetros, a gente chega na seguinte conclusão: eles estavam muito lentos, né? Pensa, eles demoraram um dia inteiro para andar 12 quilômetros. É como se o dia tem 12 horas, é como se eles andassem 1 quilômetro por hora. Para mim, eles davam 10 passos para frente e 25 para trás, vezes 15. Tipo, eles foram muito lentos. Eles foram parando ao longo do caminho. E para a gente entender geograficamente, Jerusalém ela fica numa parte mais alta. E para chegar até Emaús, Emaús fica numa parte mais baixa. Ou seja, Jerusalém está no alto e Emaús está embaixo. Na nossa vida também é da mesma forma. Os nossos caminhos eles só podem levar para 2 lugares. Ou ele nos leva para o alto, ou eles nos leva para baixo. Não tem outro lugar para os caminhos da vida nos levar. Ou é para o alto, ou é para baixo. E Jerusalém aqui, como em outras partes da Bíblia, nos representa não só uma cidade, mas nos representa o lugar onde Deus se manifesta. Nos representa o lugar onde Deus está, onde no momento agora o ressuscitado se encontra. Jerusalém é o lugar de cruz, Jerusalém é o lugar de dor, mas também Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Então os discípulos de Emaús, eles partem de Jerusalém, ou seja, eles saem do alto e começam a descer para baixo. E a gente sabe que se a gente está indo para o alto e começa a descer para baixo, no sentido espiritual, isso é um tanto quanto preocupante, né, Janice? É muito preocupante a gente, no sentido espiritual, sair do alto e ir para baixo. Isso não deve acontecer. Misericórdia. Se está acontecendo hoje, isso vai acabar, amém? Então, seguindo o raciocínio, eles estavam partindo para baixo. E eles estavam deixando aonde era a presença de Deus, aonde era o essencial. Estavam indo para Emaús. Mas o que levaram eles a ir para Emaús? O que tinha em Emaús para eles quererem sair de Jerusalém e ir para lá? Nada. Aí é que está o grande ponto. Não tinha nada em Emaús para eles fazerem. Eles iam para lá porque eles não queriam mais ficar em Jerusalém. Agora tem um detalhe, eles não queriam ficar mais em Jerusalém, sabe por quê? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe? Pergunta, vai, para quem está do seu lado, você sabe por quê? Sim ou não? Agora pergunta para mim. Não, pergunta direito, senão eu não vou responder, ué, vai. Eu sei, eu vou contar. Você acha que eu conto? Eles estavam deixando Emaús porque eles estavam desesperançosos. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos. A Sagrada Escritura é muito clara em dizer que quando Jesus morre, eles partem depressa para Emaús.
A gente percebe que quando Jesus ele vai ser crucificado, fica só um com ele, dos 12. Ou seja, todo mundo já vazou fora. Todo mundo já meteu o pé de andar junto com Jesus. Eles já não tinham mais esperança. Eles já não tinham mais alegria no coração, porque o mestre que eles seguiam já morreu. E tudo que ele fez, e tudo que ele profetizou, e o jeito que ele falava, e o jeito que ele anunciava, acabou. A palavra de Deus nos diz que eles estavam esperançosos que ele iria libertar Israel. A palavra de Deus nos conta que quando eles caminhavam, eles conversavam entre os dois, dizendo o que havia acontecido. Ou seja, é como dois amigos tristes conversando. Aí eles começam a dizer, nossa, que tristeza, que solidão, nossa, ele matou meu mestre, agora eu não tenho mais vida, agora eu não quero saber, agora eu estou desesperançoso, agora eu estou desesperado, eu não consigo mais, sabe, eu não tenho mais ânimo para nada, pois aquilo que eu acreditava morreu, o meu Senhor morreu, eu achava que Ele era o Messias, mas Ele morreu. Só que aí acontece uma coisa que muitas pessoas fazem, elas começam a contar as coisas sem antes ouvir até o final. Eles não ouvem a história até o final e começam a contar a pequena parte que eles ouviram, né? Eles não esperaram no terceiro dia, porque o Jesus, ele já havia dito, no terceiro dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Jesus, ele havia anunciado que ele ia sofrer, que ele ia morrer numa cruz, para te salvar todos nós, e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus, ele já tinha contado isso, mas os discípulos, eles depois que tomaram esse choque da morte de Jesus, eles ficaram desacreditados que isso era verdade, porque como pode um Deus todo-poderoso, o Messias, o Senhor, o Rei, morrer dessa forma e nada acontecer, e Deus não se manifestar? Como é que pode? Como é que pode? Eles estavam cegos, e aí Jesus ele se coloca no caminho deles, e claro que Jesus ressuscitado, quando ele se coloca no caminho deles, eles não reconhecem Jesus, eles olham para Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. Eles não sabem que é Jesus, eles não sabem ainda que é Jesus. Então Jesus está conversando com eles, e ele chega e ele pergunta, sabe o que ele pergunta, sim ou não? Vai, mas não, eu quero, vai, sabe o que eles perguntam, sim ou não? Não, sabe não? Ele pergunta, o que vocês estão conversando? Jesus ele chega para os dois queixando, os dois tristes, os dois sem esperança, o que vocês estão conversando? E aí, para nós isso é muito importante, porque muitas vezes na nossa vida, Jesus ele também está perguntando, o que você está conversando por aí? O que você está falando para os outros por aí? Como que você está se direcionando com as palavras para os outros por aí? O que você está conversando? O que no seu grupinho de amigos, no seu trabalho, nas pessoas onde não são da igreja, você está conversando? O que você está conversando? Será que é coisa de esperança? Será que é alegria? Será que é fé? Ou será que é desesperança, desespero? O que você está conversando? Será que é coisa que leva para baixo? Coisa que leva para Emaús e foge do essencial que é Jerusalém? O que você está conversando? Jesus pergunta. E aí eles espantados, eles olham para Jesus, não reconhecendo que era Jesus, e falam, ué, mas como é que você não sabe? Você é de onde? De onde vocês é? Você só pode ser de Corco Fundo para não estar sabendo. Estou brincando, gente. Tem um povo aqui de Corco Fundo, eu amo vocês. De onde vocês é? Não podia deixar de zoar, né? Mas estou brincando, eu amo Corco Fundo. É bom lá, sossegado, né? Tranquilo. É bom para descansar. E aí, eles perguntam para Jesus, sem saber que é Jesus, mas como que você não sabe disso? Você não sabe o que aconteceu? Mal sabiam eles, que a falta de esperança que eles tinham, a esperança deles estavam ali, só que eles não estavam reconhecendo que Jesus, a esperança deles, estavam caminhando junto com eles. Eles disseram, esperávamos que ele ia libertar Israel. Veja, esperávamos no passado, esperávamos estar naquilo que já passou, mas Jesus está junto deles, e já não é mais uma esperança passada, é uma esperança real na hora ali, ó. Jesus é a esperança deles. Então Jesus estando presente junto com eles, a esperança já não está mais no passado, a esperança está agora. E é Jesus também dizendo para nós, eu estou do seu lado. A esperança muitas vezes caminha junto conosco, caminha nas nossas batalhas, nos nossos caminhos, caminha junto de nós. A esperança está do nosso lado, só que a gente não sabe, e a gente fica preso no passado, achando que a nossa esperança já acabou lá atrás, mas a esperança está andando do nosso lado, só que a gente está como os discípulos de Emaús, com os olhos turvos, A gente não acredita que Jesus está ali.
Mas é interessante que no passar do tempo, no passar da conversa, Jesus ele foi falando com eles, Jesus ele foi anunciando a palavra de Deus para eles, Jesus ele foi comentando tudo o que havia acontecido no Antigo Testamento para eles. E sabe o que aconteceu? Sim ou não? Agora é a parte mais incrível. Eles começaram a arder o coração. Quando Jesus ele começou a pregar, a falar das coisas que aconteceu, falar da Bíblia para eles, eles começaram a arder o coração. E tem um detalhe aqui, muito importante, que eu não posso esquecer de falar. Eles eram discípulos. Eles não eram apóstolos, eles eram discípulos. Tem uma diferença entre discípulos e apóstolos, não é tudo a mesma coisa não. Apóstolo, falei alto demais. Apóstolo são os 12 que caminharam junto de Jesus. Jesus ele compôs o seu colégio apostólico, ou seja, ele chamou 12 para caminhar junto deles, viver junto deles e ser formado por eles. Ou seja, apóstolos foram os 12 que foi formado, teve formação direta com Jesus, para continuar a fazer aquilo que Jesus faz e fazia naquela época. Isso eram os 12 apóstolos. Agora, discípulo eram todos aqueles que seguiam Jesus, mas não necessariamente recebiam a formação de Jesus para passar adiante com a autoridade que os 12 tinham. Jesus ele tinha 12 apóstolos, mas discípulos eles tinham várias pessoas da época seguiam Jesus. E também, além de apóstolo, além de discípulos, tinha multidão também. A palavra de Deus sempre diz que quando Jesus ele chegava na cidade, quando Jesus ele chegava em Corvo Fundo, quando Jesus ele chegava em Formiga, uma multidão cercava ele. Uma multidão cercava ele. Só que tem um detalhe: a multidão segue Jesus até um certo ponto. Segue Jesus até onde elas querem. Segue Jesus para ver Jesus fazer milagres. Segue Jesus para ver Jesus ressuscitar os mortos. Segue Jesus para ver Jesus profetizar. Segue Jesus para ver Jesus anunciar gloriosamente o Pai. Segue Jesus para ver as maravilhas do Messias. Mas até um certo ponto. Depois elas param. Aí é que está o grande diferencial entre multidão e discípulo. Que os discípulos eles seguem Jesus, mas eles não param de seguir Jesus. Eles não seguem até um certo ponto, mas eles continuam. E hoje aqui é 2 discípulos. Um tem um nome, que é Cleofas. O outro não tem nome, porque ele é você. Ele é eu e você. Você lembra que no começo eu falei que a gente ia se colocar no lugar do personagem? Então, esse discípulo de Emaús é você e o Cleofas, seu amigo Cleofas. Aquele seu amigo que não presta. É o Cleofas aqui. Sabe aquele seu amigo que não tem fé para nada? Você fala, nossa, eu acho que vai dar certo. Ele fala, nossa, isso vai dar certo. Não é positivo, nada, tudo para ele vai dar ruim. É o Cleofas. É você e o Cleofas na sua vida. Seguindo, desesperançoso, achando que Jesus morreu e tudo acabou. Achando que a esperança ficou lá atrás. Mas deixa eu te contar, meu querido, Jesus ele ressuscitou no 3º dia. Diga aleluia. Aleluia. Então Jesus, ele está vivo, Jesus ele é real, Jesus ele existe, Jesus ele morreu no 3º dia, mas ele ressuscitou. A palavra diz que ele vive, ele ficou debaixo da terra 3 dias, mas ele ressuscita no 3º dia gloriosamente. A palavra de Deus diz que ele morreu, mas que ele venceu a morte. E se ele está vivo, meu querido, e se nós acreditamos que ele está vivo, por que nossa vida continua do mesmo jeito? Porque o fato de saber que Jesus está vivo deve transformar o jeito que nós vivemos, deve transformar a nossa vida. Se nós acreditamos que Jesus é real, se nós acreditamos que Jesus é vivo, se nós acreditamos que Jesus ele existe e ele é uma pessoa, porque Jesus ele é uma pessoa e Jesus está vivo. Então, se ele está vivo, por que você não vai até ele? Por que você não conversa com ele? Por que você não ouve ele? Por que você não entra junto na intimidade com ele? Se ele está vivo, você pode ir. Ele está vivo, a palavra de Deus diz que ele morreu e ressuscitou. E se isso é verdade, por que você não vai até ele para ver se isso é mesmo verdade? Porque eu tenho certeza que ele vai te surpreender. Ele está vivo. E os discípulos de Emaús, eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus ele falava, eles começaram a arder o coração. Porque a voz que eles estavam ouvindo parecia-se com a voz daquele que anunciou para eles primeira vez e os chamou para caminhar. Jesus ele nos chama para caminhar com uma voz impactante. A voz de Jesus, quando entra no nosso coração, a gente não consegue conter. A voz de Jesus, quando entra no nosso coração, a gente não consegue segurar. A voz de Jesus, quando entra no nosso coração, não é como qualquer outra opinião de outra pessoa, mas é o próprio Deus se fazendo humano e entrando em sua intimidade. É o Criador se conectando com a criação. E quando isso acontece, não tem como segurar, sabe? Jesus, ele nos conquista. E essa voz estava falando mais uma vez com eles.
Só que eles ainda não reconheceram Jesus. Eles só reconheceram Jesus depois do partir do pão. Eles conversaram com Jesus durante o dia. Eles demoraram um dia inteiro para andar 12 quilômetros, muito lento. E quando eles chegaram em Emaús, já estava de noite. Naquele momento, Jesus ele queria continuar andando e deixar eles, mas ele falou: ei, vem cá comer, está tarde, entra para casa. Sabe por quê? Porque visita boa é aquela, visitar alguém, pelo menos nós é mineiro e nós é assim, né? A visita boa, ela vai para conversar, ela vai na sua casa para conversar e para comer também, né? Ela não pode sair sem comer. É sempre assim, velho. Se eu vou visitar alguma casa, eu vou para conversar, mas também eu vou para comer no final, né? Então foi isso que aconteceu, foi visita boa. Porque visita boa tem mesa e tem conversa. Visita boa tem conversa, tem papo e tem mesa, onde tem a comida. Então visita boa tem conversa boa, tem com papo e mesa. Naquele momento Jesus ele vai, entra na casa deles e junta-se com eles na mesa. E ele parte o pão. É interessante que na passagem de Emaús nos mostra e nos representa muito bem a Santa Missa. Que a Santa Missa ela é composta de duas partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E aqui na passagem de Emaús tem essas duas partes. Na passagem que a gente acabou de ler, tem liturgia da palavra e tem liturgia eucarística. A missa é o melhor. Véi, você quer visitar alguém, conversar e comer? Vai para a missa, velho. É muito melhor do que ir na casa de alguém para visitar, conversar e comer. Porque na missa tem papo e tem mesa. Visita boa é isso, né? Papo e mesa. Na missa é isso, tem papo e tem mesa. E quando Jesus ele parte o pão e diz: tomai e bebei, esse é o meu corpo, esse é meu sangue. E eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem que ali está Jesus. Que ali Jesus é real. Eles reconhecem que aquele homem que estava ardendo o coração deles quando ele falava é Jesus. Ele ressuscitou e eles ficaram felizes. Ao partir do pão eles reconhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. E o coração deles ardiam quando Jesus falava. Aqui tem dois pontos importantes. Na Santa Missa, o que a gente faz? A gente comunga o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem comunhão com Jesus. E como a passagem de Emaús nos representa a Santa Missa, eles também tiveram comunhão com Jesus. Mas vai dizer o Concílio de Trento, que é um documento da igreja, nos ensina que existe 3 tipos de comunhão. Ou seja, alguém é capaz de fazer 3 tipos de comunhão diferentes. Vai dizer o Concílio de Trento, o documento da igreja. E aqui nessa passagem, os discípulos eles tiveram esses 2 tipos de comunhão. São 3, mas eles tiveram 2 dos 3. O primeiro tipo de comunhão que alguém pode fazer, segundo os documentos da igreja, é comunhão espiritual. O que é comunhão espiritual? Aqui tem uma parte muito importante que a gente precisa entender, que para fazer comunhão espiritual, também precisa estar em estado de graça. Também precisa estar em estado de graça com o Senhor. A gente não pode estar em pecado mortal para fazer comunhão espiritual. Tem gente que acha, não, eu não vou comungar, mas eu vou fazer comunhão espiritual, né? Porque eu estou em pecado mortal, mas eu vou... Não dá para fazer comunhão espiritual em estado de pecado mortal. Tem que estar junto do Senhor, tem que estar lavado no sangue do Senhor para fazer comunhão espiritual. Senão a comunhão espiritual não é plena, não acontece da forma que deve acontecer. Comunhão espiritual é quando você entra em oração. Quando você ora, o que acontece? Um encontro entre você e Deus. Quando você entra na intimidade para conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo, acontece ali um encontro entre você, entre sua alma e a divindade, entre a sua humildade e a humanidade e a sua entre a sua humanidade e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece, um encontro. E naquele momento onde a gente está se encontrando com Deus, é como se uma comunhão acontecesse, e a voz de Deus nos chama a amar. Quando é comunhão espiritual, a gente medita, a gente ora, acontece um encontro, uma comunhão, e a presença de Deus naquela comunhão espiritual, na sua oração, na sua intimidade, na sua meditação, sobretudo na meditação da palavra, quando acontece esse encontro, essa comunhão, Deus faz um chamado para você
para viver uma vida de amor, uma vida de virtudes. Aí acontece comunhão espiritual. Vira para quem está do seu lado e fala: comunhão espiritual. Os discípulos de Emaús, eles tiveram uma comunhão espiritual, meus queridos. Eles tiveram uma comunhão espiritual porque o coração deles queimava, abrasava, se incomodava quando Jesus conversava com eles, quando eles tinham um encontro com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam encontrando o nosso Deus, encontrando o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali acontecia uma comunhão espiritual, e a voz de Deus incomodava o coração deles, queimava o coração deles para o amor, para uma vida de virtudes, para uma vida junto dele, uma vida trilhando a santidade. Comunhão espiritual. A outra comunhão, a segunda comunhão que alguém pode fazer, é comunhão, peraí que eu anotei aqui, eu também não sou um computador, né? Comunhão meramente sacramental. É o segundo tipo de comunhão que nós podemos fazer. Primeira, espiritual, quando o nosso coração ele é incomodado, quando nós encontramos o Senhor e o nosso coração é incomodado. Então, nosso Senhor incomoda o nosso coração para viver no amor. Isso é comunhão espiritual, um encontro profundo com o Senhor, e o Senhor nos chamando a uma transformação. Comunhão meramente sacramental é aquela comunhão onde você vai na missa, onde você está longe de Deus, você está afastado de Deus, em estado de pecado mortal, e você entra na fila da comunhão, igual um trouxa, igual um louco. Misericórdia. Quando você comunga Jesus, estando em estado de pecado mortal, quando você comunga Jesus na Santa Missa, não podendo receber o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa das, desculpa a palavra, mas das cagadas que você faz na sua vida, por causa disso você não pode receber nosso Senhor, e você entra na cabeção, você entra na fila da comunhão para receber o nosso Senhor, acontece uma comunhão meramente sacramental. O Concílio de Trento chama comunhão meramente sacramental, porque ali é um sacramento, ou seja, ali Jesus ele verdadeiramente está, de corpo e sangue, então não deixa de ser um sacramento, mas é uma comunhão supérflua, é uma comunhão meramente sacramental, onde não acontece intimidade, onde não acontece comunhão com o nosso Senhor. Mas vai dizer São Paulo que quem come e bebe do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em estado de pecado mortal, come e bebe a própria condenação. É isso que acontece quando nós fazemos a comunhão meramente sacramental. A gente está comungando, tendo comunhão com o inferno. Basicamente isso. A outra comunhão que tem, que é a terceira, segundo o Concílio de Trento, é a comunhão espiritual e sacramental. Agora juntou as duas. Agora essa comunhão é top. É a plena comunhão. É quando nós, estando em estado de graça, entra na Santa Missa e comunga o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, de toda a nossa alma. Ali nós e o nosso Senhor se tornam um. Não é um corpo dentro do outro corpo, é um só corpo. Você e o nosso Senhor Jesus Cristo se tornam um. E aí a gente pode explicar também aquilo que é o aborto, né? Que o aborto, que a grávida, ela tem um corpo e tem nela outro corpo. São dois corpos, não são uma só pessoa, é dois corpos diferentes. Por isso que quando alguém aborta, ela está abortando um ser humano, que são dois corpos, duas pessoas. Mas aí, na Santa Missa, não é um corpo dentro do outro corpo, como acontece com a grávida. Quando nós comungamos Jesus, é um corpo só, é só um corpo. Então quando nós comungamos Jesus, é só um corpo, e aí a gente se torna um com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Emaús, eles tiveram primeiro a comunhão espiritual, da liturgia da palavra. Eles conversaram, teve papo, teve conversa, teve prosa, teve troca de ideia. E depois eles tiveram a liturgia eucarística, teve mesa, teve comida, teve ser saciado. São duas liturgias, assim como na Santa Missa, eles tiveram duas comunhões. E o Senhor hoje, Ele te chama, sabe para quê, filho? Para você ter o coração incomodado. Hoje a gente não pode, no momento, fazer uma comunhão sacramental espiritual, porque a gente não está na Santa Missa. A gente precisaria comungar a hóstia consagrada. A gente não está nem em nenhuma celebração da palavra, nem na Santa Missa, então não é possível. Mas é possível a gente fazer uma comunhão hoje, e é a comunhão que o Senhor quer fazer ao seu coração, é a comunhão que os discípulos de Emaús tiveram, quando Jesus conversava com eles, a comunhão espiritual,
Hoje Jesus, ele quer, assim como ele fez com os discípulos de Emaús, queimar o seu coração, queimar a tua alma. Meus queridos, Jesus, ele está vivo. O cristianismo, ele se resume a isso, para eu poder concluir. Eu acho que meu tempo já estourou, né? Já. O cristianismo, ele se resume a isso. Ele se resume no mistério da pessoa real do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se resume na presença verdadeira e real. Uma presença que ela é escondida, uma presença que ela é secreta, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. E as pessoas, os discípulos, quando viram Jesus morto, eles ficavam sem rumo. Já viu quando você fica sem rumo? Quando você fala, perdi, puxou meu tapete, perdi o chão. Quando isso acontece, você está indo para Emaús, você está indo para baixo, e você perde a esperança. Mas nesses momentos de desespero, porque vai acontecer, isso acontece na nossa vida, desespero, momentos de tristeza, momentos de desesperança, sempre vai acontecer na nossa vida. Então quando isso acontece, quando as crises da nossa vida chegarem, a gente precisa entender que apesar de estar difícil, que apesar de a gente achar que está tudo perdido, a esperança caminha conosco. Por mais que às vezes a gente não consegue enxergar que Jesus está ali, Ele está ali caminhando com você, querendo fazer o seu coração arder, querendo ter comunhão com você. Porque nos momentos de crise, as crises elas vêm, e se a gente não estiver bem para passar por essas crises, elas tiram aquilo que é de melhor da gente. Por isso, é sempre muito importante a gente ter uma âncora. E essa âncora se chama Jesus. Porque a nossa vida, a minha vida é assim, eu acho que é da maioria aqui, né? Cara, até agora não, né? Mas antes eu fazia TG, acordava cedo, ia para o trabalho. Eu trabalhava, chegava em casa, ia para o grupo, ia para as missões, e era uma correria, tem que ter o tempo com a namorada, né? Pô, tá doido, tem que amar também, pô. E tinha esse tempo, e era uma correria, e nossa vida é assim, é uma correria o tempo todo, e é como um mar que vai levando as ondas, e as ondas vai e voltam, mas se a gente não tem uma âncora, onde a gente para, onde a gente esquece do mundo, e tem comunhão, se a gente não tem essa âncora que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não se recarrega, a gente não volta as energias para suportar esse vai e vem das ondas. A gente não tem isso. E isso é importante para a gente lembrar que a nossa vida não é só trabalho, que a nossa vida não é só boleto, que a nossa vida não é só CNPJ, que a nossa vida não é só nota para tirar, vestibular para passar, que a nossa vida tem um sentido, e esse sentido nos leva para o alto. A nossa vida foi feita para adorar o nosso Criador, porque a criação